Bom dia a todos, paz seja contigo, amém? Um prazer novamente estar aqui, agradeço a Deus pelo privilégio, pela oportunidade em poder preparar algo para compartilhar com o povo de Deus, amém? Então vamos aqui a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse dia 15 de novembro aqui de 2020, na Sala dos Homens, amém? Antes da gente começar, então, vamos fazer uma oração pela aula. Vamos também orar pelas ofertas. Com ou sem oferta, coloca a tua mão, apresente a Deus, né? Alguns estão levando, né, as suas ofertas ao culto, outros estão fazendo transferências, depósitos diretamente na conta, mas coloque agora a sua mão, apresenta a Deus a oferta que você tem para dar e vamos orar pela aula, pelas ofertas, pedindo a bênção de Deus nesse tempo, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai. Primeiramente, ó Deus, pelo privilégio, Pai. É sempre um prazer e eu me sinto realmente, ó Deus, privilegiado, Pai, de poder, ó Deus, ó Papai, me dispor nas tuas mãos, nas mãos do teu Espírito Santo, ó Deus, ó Papai, para que o Senhor, ó Deus, use a minha vida, para que, ó Deus, através desta aula, através, ó Deus, deste vídeo, ó Pai, vidas possam ser edificadas, não por mim, ó Deus, pois não tenho nada a dar, ó Deus, mas sejam edificadas através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço e peço, Senhor, usa a minha vida, fala, ó Deus, ao meu coração, ao coração de cada um que assistir, ó Deus, esta aula, Pai, em nome de Jesus. Eu aproveito, ó Deus, também e oro, ó Deus, pelas ofertas. Eu consagro a ti a oferta, ó Deus, ó Papai, que tenho, ó Deus, ó Papai, no meu coração. Estarei depois, ó Deus, ó Papai, transferindo, ó Deus, diretamente, ó Deus, a conta, ó Deus, do aprisco, a igreja, ó Deus, onde o Senhor me plantou, onde o Senhor me colocou, e eu peço a Ti, Deus, abençoe, tá, Pai, este ministério, prospera, ó Deus, ó Papai, pois é um ministério, ó Deus, ó Papai, que salva vidas, ministério que ensina a Tua palavra, ministério, ó Deus, ó Papai, que alcança crescimento para o teu reino, Pai. Abençoa este lugar, ó Deus, ó Papai, esta casa, os planos, ó Deus, e as estratégias que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também o meu lar, minha vida, minha família, meu trabalho, Senhor, a minha vida financeira, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, perdão, vamos então aqui a mais uma aula. Hoje, pega a Bíblia, né? Pega a Bíblia em tuas mãos, vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 61 ao 67. Eu vou acompanhar aqui no slide, mas pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus e acompanhe a leitura. Amém? Estou chamando essa aula de decisões e atitudes e a gente vai ver um pouco do porquê desse nome que eu coloquei no decorrer da aula, amém? Vamos ler a palavra. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio, e o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Ah, eu gostaria também que a gente lesse um outro trecho, né? Esse é o trecho que o pastor leu no
o primeiro texto que nós lemos foi o culto, né, do domingo à noite, e esse trecho agora que nós vamos ler lá em 2 Samuel 19, 31 a 39, é o texto que o pastor leu também no domingo pela manhã. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Maanaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí, mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo. E eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Eu quis ler esse segundo texto, que juntando os dois a gente vai compreender melhor os dois pontos que o pastor, enfatizou nessas pregações. Amém? Barzilai, então, para nosso conhecimento, ele se tornou um dos melhores amigos do rei Davi. Né? Nós percebemos pelo texto que, num dado momento, Barzilai ele ajudou o rei. Num dos episódios na vida de Davi, ele precisou de ajuda e Barzilai o ajudou. E por conta disso, iniciou uma grande amizade entre eles. Uma coisa me chamou a atenção quando eu estava lendo esta palavra, né? Uma espécie de processo, né? Um ciclo que forma, né? Que formou através dessa situação. Então, houve uma situação envolvendo Barzilai e Davi numa determinada época. Barzilai, então, ele, né, ele tomou uma decisão em seu coração frente à situação e depois veio a atitude, a ação propriamente dita em socorrer Davi naquela situação. Então eu separei aqui como se fosse um processo, um ciclo, né? A situação, a decisão que a gente toma frente a essa situação e depois vem a atitude ou ação, né, exterior. Então, tá aqui a decisão, ela é tomada no interior e a atitude, a ação é, é o exterior, ou seja, primeiro a gente, né, nós somos confrontados pela situação e a gente pondera a situação, a gente estuda a situação, a gente analisa, pensa, reflete, tudo isso está aqui no nosso interior, nosso coração, nosso pensamento. E uma vez que a gente toma essa decisão, né, depois de estudá-la, avaliá-la, aí sim vem a ação, a de- eh, vem a atitude, a ação que acaba, né, se mostrando de forma exterior. Amém? Assim também é em nossas vidas, né? Nós somos expostos o tempo todo com situações. É no trabalho, né? Aí, muitas vezes uma determinada atividade no trabalho você precisa parar, pensar, refletir, alguém te pergunta algo, teu chefe fala algo, numa situação que você vive lá no trabalho, você reflete, ou seja, você é exposto à situação, você estuda a situação e depois você toma então uma decisão, uma ação, né? Ela vem uma atitude, então é um ciclo que se faz em nossa vida. Então, né, frente às situações a gente pensa, a gente reflete, toma as nossas decisões, nosso íntimo.
no nosso coração, na nossa mente, e depois dessas decisões tomadas, aí sim vem as atitudes, as ações que refletem nosso exterior. Então, o que as pessoas veem, né, da gente já é o exterior, mas algo aconteceu antes dentro da gente, né? Ponderamos as coisas primeiro no nosso intelecto, no nosso coração, no nosso íntimo, né? Lá em Mateus 12:34, apenas o trecho B fala assim, né? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, essa palavra ela mostra que aquilo que sai da nossa boca, na verdade, ela, aquilo primeiro esteve em nosso coração. Primeiro está no íntimo, está dentro, depois sai para fora. Aqui a gente percebe então que tudo começa dentro, no íntimo, no coração. Depois, né, então vem a parte exterior. Depois vem o que reflete por fora, o que as pessoas podem ver da gente. E como tomar boas decisões no meu íntimo que refletirão em boas atitudes exteriores, né? É uma pergunta aqui para reflexão. Como é que eu, né, como é que eu coloco, eu deixo o meu íntimo saudável, bom, para que então as coisas que saiam de dentro de mim sejam também boas, né? Bons pensamentos, boas decisões, boas escolhas, boas atitudes, tudo isso é consequência de um bom relacionamento com Deus, né? A gente sempre fala, né? Deus é bom demais. A gente canta, a gente ouve, a gente fala que Deus ele é bom. E na verdade, isto é verdade, e por conta disso, né? Logo, também o meu exterior demonstra essa transformação interior. Então, quando eu me relaciono bem com Deus, eu tenho o meu interior transformado e aí automaticamente o exterior ele demonstra essa transformação interna. Então, servir a Deus direito, adorar a Deus direito, é fruto, é consequência de um bom relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Né? Durante a pregação, o pastor falou muito sobre essa questão de relacionamento íntimo. Então, é importante a gente entender que as minhas atitudes, ações externas, exteriores, elas são fruto de algo que acontece antes dentro de mim. Não? O que eu cultivo dentro de mim, no caso aqui, num relacionamento íntimo com Deus, ele transforma o meu interior. E aí sim o meu exterior ele vai demonstrar, né, essa transformação que eu coloquei, né, o título desse slide, Amizade Verdadeira, né? O pastor ele enfatizou bastante isso, né, na sua pregação, que a amizade que Barzilai tinha com o rei Davi é a mesma amizade que a igreja, né, deve ter com o próprio Jesus. Eu preciso, né, eu como parte da igreja, membro da igreja, eu preciso buscar ter um relacionamento com Jesus desta maneira, uma amizade genuína, verdadeira, né? Barzilai ele era muito rico e ele não tinha intenção de usufruir das coisas do rei. Tanto é que lemos num trecho que o rei queria, né, recompensá-lo pela ajuda de outrora e Barzilai ele recusou de uma maneira extremamente educada porque ele não tinha interesse nas coisas do rei. Ele ponderou, ele ponderou a oferta de Davi e ainda assim ele preferiu demonstrar, não, Davi, não se preocupe em me pagar pelo que eu te, né, pela ajuda que eu te fiz lá atrás. E eu prefiro, não precisa, né, me devolver, me pagar, me recompensar. Eu estou aqui com você porque eu quero, porque eu aprecio a tua presença, porque eu gosto de estar com você. Mas eu prefiro ficar na minha terra, quero morrer no lugar, né, junto com no sepultura do meu pai, da minha mãe, enfim, tá lá o trecho que nós lemos. Então, Barzilai ele demonstrou ali que ele não estava interessado nas coisas de Davi ou na recompensa que o rei Davi poderia dar a ele, né? Ele estava usufruindo da amizade, né? Da convivência, da presença
de Davi. Então, era uma amizade realmente genuína, sem interesses, é, do que interesses no sentido do que o Davi tinha, possuía, ele também usufruir. Então, Barzilai então era muito rico, ele não tinha intenção de usufruir das coisas do rei, mas ele era desejoso de estar com o rei, estar perto ou na presença do rei. E esse deve ser o nosso desejo, de estar na presença de Deus, não porque Deus ele é poderoso, porque ele é rico, porque ele é o dono do ouro e da prata, porque ele pode me abençoar, porque eu preciso alcançar o patamar de desejar estar na presença de Deus porque Ele é Deus, porque eu o amo, porque eu aprecio a Sua presença, porque eu aprecio estar com Ele. Então eu devo buscar isso. Devo buscar isso. Se isso não está no meu coração ainda, né, ainda hoje, eu devo buscar isso. Eu devo cultivar uma amizade verdadeira, recebendo ou não coisas de Deus, né, bênçãos financeiras, bênçãos eh, físicas dessa terra. eh, Independente disso, eu preciso cultivar uma amizade genuína, verdadeira. Esse então deve ser o tipo de relacionamento que a igreja deve ter com Deus. Não estamos, né, não estarmos interessados nas bênçãos de Deus, mas almejar estar na presença de Deus. Barzilai tinha um relacionamento profundo com Davi. Deus quer que a igreja busque esse relacionamento mais profundo com ele também. Então, a passagem que fala, né, que podemos ter feito um monte de coisas supostamente para Deus e Deus diz não vos conheço, quer dizer no original que não temos relacionamento íntimo com Deus. Eu até anotei esse trecho que o pastor falou, né, exatamente na íntegra, né, isso. Achei bastante interessante que muitas vezes o nosso sentimento de fazer as coisas para Deus, muitas vezes pode estar ligado assim, não, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Eu vou trabalhar nesta obra, eu vou participar desta obra porque tem uma bênção atrelada a isso. E na verdade esse não deve ser o nosso interesse, o nosso é, não deve ser o nosso pensamento isso. Eu vou, participar da obra de Deus, vou fazer tal coisa para Deus, porque eu amo estar na presença de Deus, porque eu reconheço que Ele pede isso de mim, eu vou fazer com alegria no meu coração, independente se eu vou ganhar ou não alguma coisa dele. O ganhar, o receber, o ser recompensado é consequência daquilo que você faz com o coração, com inteireza de coração para Deus. E como nós vimos no texto, Davi ele foi ajudado por Barzilai no momento da vida dele, e tempos depois foi decisão do rei recompensar Barzilai. O Davi chamou Barzilai para estar com ele, para atravessar o Jordão com ele, ou seja, a decisão de recompensar Barzilai foi do rei, não foi de Barzilai. Então, nós também temos que ter isso no nosso coração, fazer as coisas para Deus, estar com Deus, esse, né, deve ser o nosso intuito. Eu quero estar com Deus e quero fazer aquilo que alegra o coração dele, e se ele decidir recompensar-me, isso é consequência. Não deve ser o meu alvo. Não, eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não, não, eu vou fazer as coisas para Deus porque eu amo agradá-lo, porque eu amo adorá-lo, porque eu amo estar na presença dele. Isso deve ser o meu pensamento, deve ser o sentimento no meu coração, no seu coração. A passagem então fala, né, que podemos ter feito um monte de coisas e Deus não vai reconhecer, né? Que por quê? Porque o relacionamento não é íntegro, não é um relacionamento íntimo, não é um relacionamento adequado, né, não desejosos por coisas. Nós temos que buscar, né, não estarmos desejosos das coisas aqui da terra, que são passageiras, que são daqui e ficarão aqui. Nós temos que almejar estar com Deus, ter um relacionamento que vai levar a algo mais profundo. E isso quer dizer algo que vai nos levar ao céu,
né? Se olharmos as recompensas desta terra, ou seja, um relacionamento raso vai nos manter nesse lugar e é uma coisa passageira. Um relacionamento mais íntimo vai nos levar a um patamar mais profundo, vai nos levar a permanecer na presença de Deus, ou seja, lá no céu. Quando esta terra passar, né, se estivermos num relacionamento aprofundado com Deus, nós vamos estar com Ele no céu. Amém? Isso é a verdadeira amizade que nós devemos buscar como Igreja de Jesus. Deixa eu confirmar o tempo aqui, né? Vamos lá. Lá em Esdra, agora vamos estudar o texto de Esdra. Vemos que o nome de Barzilai, muito tempo depois, ele foi maculado, ele foi retomado, né? Foi falado de novo de Barzilai, mas de uma maneira diferente. Tudo porque um sacerdote decidiu se casar com uma das filhas da linhagem de Barzilai para se tornar rico. Então, tinha um sacerdote que ele acabou se aproximando de uma das filhas de Barzilai, e para casar com essa filha, ele abdicou do nome que ele tinha, né, da posição que ele tinha. Ele era um sacerdote e ele abdicou dessa posição para poder então estar com a filha de Barzilai, herdar a riqueza de Barzilai, herdar, né, o nome dele, né? Esse moço olhou para a filha de Barzilai e se encantou. Decidiu se casar com ela e acertou perder o seu sobrenome para fazer parte da família de Barzilai, para participar de suas riquezas. Então aqui a gente percebe que a intenção desse sacerdote em casar com a filha de Barzilai era o quê? Era participar de tudo que a família de Barzilai tinha, o seu nome, sua riqueza. Então, havia um interesse financeiro em cima disso, né? Então, esse sacerdote trocou sua posição, seu relacionamento com Deus para ganhar coisas e posições deste mundo. Quantos talvez de nós não fazemos isso, em pequenas atitudes que a gente acaba tomando, ações que a gente toma em nossas vidas, nas escolhas, né, em escolher coisas fora, né, de Deus, fora da vontade de Deus, pequenas atitudes que acaba nos afastando da posição que Deus quer. Às vezes, aqui eu posso dar um exemplo de perder um culto perder um culto por uma coisa que é imprópria naquele horário, que você não deveria, ou eu e você não deveríamos estar fazendo. É, Nós estamos deixando a nossa posição de lado para alguma coisa fora de Deus. Então, eu estou dando esse exemplo para que a gente pense assim, poxa, né? Eu não estou fazendo isso na minha vida. Eu não estou casando com uma pessoa, trocando meu nome. Isso não está acontecendo comigo. Exatamente esse exemplo que foi relatado. Mas o nosso pensamento ele tem, muitas vezes está num exemplo muito mais simples. Faltei no culto para ir no shopping. É errado ir no shopping? Não é errado. Mas no horário do culto, qual é a posição que Deus espera que estejamos? A posição de estar presente. Então, é um exemplo relativamente simples, bobo, mas exatamente ligado ao ponto que estamos falando aqui. O nome então de Barzilai ele foi envolvido nesse escândalo onde uma geração inteira foi considerada imunda, como lemos no texto, e foi impedida de servir ao Senhor, porque os seus nomes não estavam nos livros genealógicos. O pastor, em sua pregação, ele explicou bem detalhado essa parte, né? É, não quero me ater a exatamente a mesma coisa que o pastor falou, né? O vídeo está disponível, a gente pode assisti-lo novamente, caso queiramos entender um pouco mais perto, mas eu quero chamar alguns detalhes que Deus falou ao meu coração, né? E, óbvio, enfatizar também a parte que o pastor pregou, né? Então, a questão desse escândalo, ele envolveu o nome Barzilai, porque esse sacerdote, ele fazia parte de uma linhagem de sacerdotes, mas ele acabou entrando na família de Barzilai, que não tinha
não estava ligado ao sacerdócio. Então, isso então que acabou dando confusão. Os seus nomes não estavam nos livros genealógicos. Tudo porque o moço decidiu se casar, entrar num relacionamento por interesse. Ele abdicou do seu nome, da sua linhagem, da sua posição por conta de interesse. Amou mais o ouro do que a Deus. E olha o impacto que isso trouxe, né? Foram 536 anos depois que uma escolha, uma decisão, uma atitude foram tomadas para refletir as consequências. Então, né, eles procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Mas isso aconteceu 536 anos depois. Ou seja, né, aquele sacerdote ele tomou uma decisão que foi refletir um impacto muito tempo depois. Toda essa congregação junta foi de 42.360, fora os seus servos, suas servas, 7.337, também tinha 200 cantores, cantoras, enfim, o trecho que a gente leu fala, olha o impacto, quantas pessoas foram impactadas por conta dessa decisão, dessas atitudes, né? De apenas um homem. Então, é importante para a gente refletir em nossas vidas também. Às vezes, uma decisão que tomamos, uma ação que tomamos, achamos que isso vai impactar somente a nós. E, na verdade, ela impacta muitas vezes a nossa família, impacta os nossos filhos, impacta quem está perto de nós, os nossos amigos. Então, é importante que pensemos nisso. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio, né? De novo aqui um exemplo, né, sobre a história que foram excluídos do sacerdócio. O que quer dizer exatamente isso, né? O que significa ter sido considerado excluído, né? Sacerdote é aquela pessoa que sabe adorar. Ela conhece então o Senhor, e ela adora alguém que ela conhece. Aqui eu vou falar um pouco, né? O pastor ele enfatizou também essa parte da importância de conhecer quem a gente quer adorar, agradar. É, eu vou comentar aqui algumas coisas que o próprio pastor falou. Achei bastante rico os exemplos que ele deu. Então, é difícil adorar aquilo que não conhecemos. É necessário conhecer de verdade, né, a divindade, a outra parte que se quer adorar. Pois para adorar é necessário fazer aquilo que a divindade gosta e espera que se faça. E se formos refletir bem minuciosamente, isso é a plena verdade, né? Como que a gente vai presentear alguém, vai dar algo para esse alguém, se a gente sequer entende ou conhece ou sabe aquilo que a agrada, aquilo que ela gosta? Fica difícil, né? A gente falar, por exemplo, de uma maneira secular, eu vou convidar uma pessoa, um amigo meu para almoçar. Eu vou levar ele na, num restaurante árabe e a pessoa detesta comida árabe. Será que eu vou agradá-lo fazendo isso, levando ele a esse restaurante? Difícil, né? Então, quanto mais eu conheço, pô, se esse meu amigo gostar de uma comida japonesa, de uma churrascaria, carne, eu vou agradá-lo levando num lugar que ele gosta. Então, para adorar é necessário fazer aquilo que a divindade gosta e espera que se faça. Difícil adorar e servir sem conhecer, pois vamos fazer aquilo que nós achamos que a outra pessoa, que a outra parte quer. Muitas vezes a gente quer dar um presente porque nós gostamos daquilo, a gente quer dar para outra pessoa, para outra parte, né? Difícil adorar e servir sem conhecer, pois vamos fazer aquilo que nós achamos que a outra parte quer. Na nossa cultura, a gente tem até o hábito de presentear as outras pessoas. E às vezes queremos dar para a outra pessoa coisas que nós gostamos, achando que a outra pessoa vai gostar também. E isso é um perigo, porque nem sempre acontece isso. Às vezes eu gosto de uma coisa, vamos supor, eu gosto de roupa azul. Aí de repente eu vou dar para outra pessoa, a pessoa não, ela gosta de verde, ela gosta
de cinza, ela gosta de marrom, sei lá, a cor preferida da pessoa. Então é importante conhecer os gostos. O ideal é sempre saber o que a outra pessoa gosta, conhecer as expectativas da outra parte. Assim, o risco de errar é bem menor, pois vamos agradá-la da maneira que ela gosta de ser agradada. Então, quanto mais íntimo eu ser desta pessoa, mais eu vou conhecê-la. Não tem outro jeito de conhecer outra pessoa, senão me aproximar, senão buscar um relacionamento mais próximo, mais íntimo. E assim também é com Deus, com a divindade que queremos adorar. Temos que buscar um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Como que eu vou ter uma amizade com quem eu não conheço? Ah, esse é o título que eu coloquei no slide, né? Assim também, então, é Deus nisso que estamos falando. Não adianta querer agradá-lo com aquilo que nós achamos que ele quer e gosta. É importante a gente saber o que Deus gosta, o que Deus quer. É necessário conhecê-lo, conhecer as suas expectativas para dar aquilo que ele quer receber. Então, é possível, portanto, receber de alguém que amamos coisas de que a gente não gosta. Eu anotei essa frase que o pastor falou, achei bastante interessante, né? A gente ama que determinada pessoa e de repente ela dá uma coisa que para nós não serve para nada, ou não nos agrada, ou não vou usar, ou vou guardar, vou deixar lá, não vai servir para nada, porque não me agradou. Poxa, é uma pessoa que a gente ama, mas podemos correr esse risco. Imagine Deus. Deus nos ama e às vezes nós fazemos coisas para Ele que não o agrada. Imagine como Deus fica. Deus fala, poxa, amo tanto esse filhão e olha o que ele está fazendo para mim. Não me agradou. Então é complicado, é esquisito até, né? Então, para dar alguma coisa a alguém ou a uma divindade, implica que eu conheça essa outra parte, para dar a ela aquilo que ela gosta, aquilo que vai agradar a ela e não a mim. Quando eu estou dando algo para alguém, eu não tenho que pensar em estar me agradando. Eu tenho que procurar pensar em agradar a outra parte. Infelizmente, muitas vezes temos vivido uma vida cristã desta maneira. Acabo não me preocupando com o que vai agradar a Deus, né? Eu vou fazer isso para Deus porque eu acho que Ele gosta disso. Eu faço as coisas porque eu acho, porque eu penso, porque eu acho que vai dar certo, que Ele vai gostar, meio que na sorte, né? Eu vou cantar assim, eu vou dançar assim, eu vou fazer isso ou aquilo porque eu entendo, eu acho, eu. Mas a verdade é que eu, muitas vezes a gente nem sabe se Deus se agrada daquilo. E eu estou fazendo aquilo mais por mim mesmo, né? Eu estou entregando para Deus, muitas vezes, o as coisas que eu quero para mim. E nem sempre é o que Deus quer. Então, eu preciso, né, dar uma oferta para Deus e, e muitas vezes eu dou aquilo que eu acho que devo dar, quando na verdade seria muito importante eu entender o que Deus quer receber, né? Se a oferta é de Deus, é para Deus, temos que descobrir exatamente como Ele espera receber isso, né? Muitas vezes nós não nos ocupamos em conhecer ao Senhor, em buscar, né? Isso está lá na palavra de Deus, né? 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A Ele seja dada a glória, né? Então, eu preciso conhecer para glorificá-lo, adorá-lo. Então é importante eu crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, eu preciso conhecê-lo. Portanto, então, né, a conclusão disso, né, adora somente aquele que conhece. Deus, então, ele não está recebendo a adoração de todo mundo. Deus ele está recebendo a adoração daqueles que o conhecem. Aquele que conhece consegue satisfazer o coração de Deus. Aquele que não conhece a Deus está nas tentativas, está, né, tentando agradá-lo. Pode ser que acerte, pode ser que
não acerte. Então, é melhor conhecê-lo para ter certeza em como agradá-lo do que ficar na tentativa e talvez de 10 tentativas errarmos as 10 vezes. Ou seja, é melhor conhecê-lo para ter certeza que de alguma maneira a gente está acertando naquilo que estamos entregando para Deus. Ele pode até, né, como eu comentei, acertar algumas vezes, mas é bastante arriscado. E muitos de nós nos iludimos achando que Deus está satisfeito com aquilo que estamos fazendo e entregando para Ele, né? Pensa comigo, eu e você pensemos nisso. Eu estou agradando a Deus naquilo que eu faço, em- né? No meu trabalho, na escola, na família, nas diversas áreas, né? Que eu, né, a área financeira, a área familiar, sentimental, enfim, todas essas partes ou até lugares que eu frequento, eu estou agradando a Deus? Pensemos nisso, porque pode ser que eu não esteja agradando, pode ser que eu não esteja sequer atingindo as expectativas de Deus. É importante saber, né, se de verdade Deus está gostando daquilo que eu estou entregando. É necessário, portanto, conhecer de verdade a Deus para adorá-lo. Eu coloquei aqui dois versículos, né, lá em João 4, 22 e 24, e eu já passei bastante do horário, esperando, vamos acelerar aqui. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o trecho aqui inicial, né? Vós adorais o que não sabeis. Então, temos que buscar conhecê-lo. Lá em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, é o trecho lá que eu comentei, né? Que muitas vezes não estamos fazendo a vontade do Pai, né? Como fazer a vontade do Pai sem conhecer profundamente essa vontade? Que é essa vontade? E como, né, fazer, né, a vontade do Pai sem também conhecer o Pai? Se eu não conheço o Pai, provavelmente eu não vou conhecer qual é a sua vontade. Não não adianta, né? Ah, eu sei qual que é a vontade de Deus. Preciso conhecer a vontade, conhecer a Deus. Eu preciso ter um relacionamento próximo, íntimo com Deus. Então, ser excluído do sacerdócio significa ser excluído de ter um relacionamento com Deus, ser excluído de estar com Deus. Não poder estar com Deus significa que não herdaremos o que Deus tem para nos dar. Então, o fato das minhas escolhas erradas, do meu posicionamento errado, a exemplo desse sacerdote que abandonou sua posição pelas riquezas, ele abandonou a Deus, né? Então eu sou excluído das bênçãos de Deus. É importante a gente entender. E tudo isso está relacionado ao quê? A uma decisão, a uma atitude que foi tomada na vida desse homem, né? E a mesma coisa pode estar acontecendo comigo. As minhas decisões e atitudes podem estar me excluindo da presença de Deus. E é importante eu pensar bastante nisso. Para a gente meditar, né? Como tomar decisões conforme a vontade de Deus, expressar atitudes e ações exteriores sem ter um relacionamento íntimo com Deus. Será que isso é possível? Será que eu consigo ter atitudes, tomar decisões boas, ter atitudes boas, sem me relacionar com aquele que é bom, com a fonte de bondade? Pensemos nisso, meditemos nisso, né? A resposta é que isso é impossível, impossível, né? As nossas decisões, para estarem alinhadas com a vontade de Deus, elas precisam são frutos de um relacionamento íntimo com Deus. É, eu- não existe fruto nascendo, crescendo, sem estar ligado à árvore, né? O fruto, ele
ele nasce, é consequência da árvore que está recebendo os nutrientes, está ali se alimentando, recebendo sol, calor, né? Recebendo água, alimento, e por isso ela dá o fruto. Você não tem um fruto, o fruto quando cai da árvore, ele apodrece, né? Um exemplo, o fruto ele por si só ele não se mantém. É a mesma coisa. Eu não consigo tomar as decisões e ter as atitudes relacionadas à vontade de Deus sem ter um relacionamento com Deus, né? Eu preciso estar ligado a Deus e Ele vai então me transformar, me influenciar a dar, a tomar essas decisões e atitudes relacionadas à vontade dele. Então, para encerrar, né, a qualidade da minha vida vai ser boa ou ruim mediante ao tipo de relacionamento íntimo que eu vou ter. Qualidade boa se eu buscar um relacionamento íntimo com Deus. Qualidade ruim se eu buscar um relacionamento íntimo com o mundo. Então, a diferença está aí. É importante sabermos que as más decisões gerarão más escolhas, más atitudes, más ações que mudarão o nosso futuro a longo prazo. No exemplo da palavra que lemos, muitos anos depois, o impacto daquela decisão apareceu para toda uma geração. Então foi longo prazo. Talvez a gente ache que as coisas que estamos fazendo agora não estão causando nenhum problema, mas as consequências vêm no futuro. Elas aparecerão lá na frente. E isso acaba envolvendo não apenas a nós mesmos individualmente, mas também aqueles que estão à nossa volta. Então, toda esta parte, né, eu chamei aqui de decisões e atitudes, porque o pastor enfatizou bastante a parte de relacionamento íntimo com Deus, porque tudo isso né, estão ligados. É o relacionamento que eu tenho com Deus vai me gerar decisões no meu íntimo e depois no meu exterior vão aparecer as atitudes e as ações. Esse é o ciclo, o processo, né, que acontece com cada um de nós. Amém? Essa era a aula, né, a parte que Deus falou ao meu coração. Eu não consegui terminar nos 30 minutos de novo, mas espero que Deus fale ao seu coração. Espero que não tenha ficado tão confusa a aula, mas como eu expliquei, né, o processo que todo mundo passa e que se estivermos perto de Deus, todas as demais coisas elas vão vai se refletir se eu tiver um bom relacionamento com Deus, vai refletir em boas decisões, boas atitudes e ações. Agora, quando o meu relacionamento, a minha amizade com Deus, ela não estiver boa, o meu interior não vai estar bom e, consequentemente, o meu exterior também não. Então, onde vão aparecer decisões ruins e atitudes ruins na minha vida. E isso tudo vai refletir em consequências no futuro. Tem muita relação com a aula também do plantar e colher, que já falamos no passado. Enfim, espero que você tenha sido edificado, entenda essa palavra, espero que não tenha ficado tão confuso. E antes da gente encerrar a aula, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus ele continue trabalhando esse ensino em nossos corações. Que certamente, né, examina o teu coração, que certamente a gente, como temos falado de uma maneira bastante transparente nas nossas aulas, a gente examina o teu coração e você vai encontrar, assim como eu encontrei, decisões, muitas vezes, pensamentos, muitas vezes errados, ruins, e que né, acaba externalizando, melhor dizendo, em coisas ruins, não, decisões ruins, atitudes ruins. Então, examina o teu coração, eu vou examinar o meu também, já examinei, e que Deus possa tratar, possa mudar, transformar, abençoar as nossas vidas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, a Deus, e te agradeço, Pai, pelo privilégio de compartilhar esta aula,
Primeiro o Senhor falou ao meu coração. Eu peço a Ti, ó Deus, trabalha, Deus, ó Papai, esta palavra em nosso coração. Nos dê graça, ó Deus, para, Senhor, buscar um relacionamento íntimo, agradável com o Senhor. Poder, ó Deus, ó Papai, gerar, criar, ó Deus, uma amizade desinteressada, ó Deus, ó Papai, das coisas, das bênçãos que o Senhor tem para dar, mais interessada, ó Deus, ó Papai, em estar na Tua presença, em desfrutar, ó Deus, da Tua presença em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, transforma as nossas vidas, o nosso interior, para que então aquilo que externalizar, ó Deus, seja bom, seja agradável e esteja relacionado, ó Deus, à Tua vontade, Pai. Trabalha em nossas vidas, muda, ó Deus, o nosso caráter, ó Deus, transforma, Senhor, ó Deus, ó Papai, as nossas vidas, edifica, Senhor, a cada um, ó Deus, que estiver assistindo este vídeo, Pai, para que então recebamos a Tua bênção, ó Deus, ó Papai, a Tua unção, a Tua, Deus, a graça, para entender a Tua palavra, para compreender a Tua palavra e para poder, ó Deus, ó Papai, praticá-la, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Bom domingo, em nome de Jesus.